Sabe a expressão sociedade do risco? Parece papo de sociólogo, né? Algo distante do dia a dia de um comitê de riscos. Mas olha, a ideia de um cara chamado Uri Vec é, na prática, uma ferramenta e uma ferramenta bem cômoda, viu, para a governança corporativa. Porque ela nos força a encarar uma verdade difícil, que boa parte dos riscos que a gente gerencia hoje fomos nós mesmos que criamos na nossa busca por modernização, por progresso. Para a gente entender isso, vamos pensar numa mudança fundamental. Na sociedade industrial clássica, o grande debate, a grande briga, era sobre como distribuir a riqueza, certo? Bom, segundo Beck, o jogo virou. O foco mudou completamente. A discussão agora é sobre como a gente distribui os riscos que a própria produção dessa riqueza acaba gerando. Ou seja, não é mais só sobre quem fica com o bônus, é sobre quem vai ter que arcar com o ônus. E aqui está o ponto de virada. É fundamental entender que não estamos falando daqueles riscos de sempre. Tipo, sei lá, um desastre natural, um terremoto. Não. A gente está falando de uma categoria totalmente nova de perigos. Aqueles que, no fundo, nós mesmos criamos. São os chamados Riscos fabricados. É isso. São basicamente os efeitos colaterais do nosso próprio sucesso. Pensa assim, eles são como passageiros clandestinos no nosso consumo, sabe? Aquelas consequências que ninguém planejou, mas que vêm junto com as nossas inovações. O ponto-chave é, eles não vêm de fora, eles nascem de dentro do nosso próprio sistema. E o exemplo mais forte, mais emblemático disso tudo, talvez seja Chernobyl. Pensa comigo, era um risco tecnológico, não da natureza. Os efeitos foram globais, não respeitaram nenhuma fronteira. Era invisível, viajava com o vento, com a chuva. E as consequências? Em muitos casos, irreversíveis. E o mais assustador de tudo, talvez, é que esse risco simplesmente passou por cima de todas as barreiras de proteção, de todo o discurso oficial de que estava tudo seguro. Essa frase do Beck resume a ideia de um jeito perfeito, né? Os perigos não ficam lá, trancados dentro da fábrica. Eles escapam e se misturam no nosso dia a dia. Estão no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, na comida. Eles simplesmente se tornam parte da vida moderna. Ok, mas como é que esses riscos fabricados funcionam? Como é que eles acabam voltando para assombrar a gente? Para explicar isso, Beck usa um conceito muito poderoso, que é o tal do efeito bumerangue. Funciona mais ou menos em 3 etapas. Pensa assim. Primeiro, vem a externalização. É quando uma empresa ou até um país tenta empurrar o risco para longe. Sabe, manda uma indústria poluente para outro lugar ou simplesmente joga os resíduos no ambiente. Depois, vem a segunda etapa, a transformação. Esse risco não some, né? Ele circula, ele se modifica, se acumula nos sistemas globais, na atmosfera, na cadeia alimentar. E aí, claro, vem a terceira etapa, o retorno. É inevitável. O risco volta com tudo e atinge exatamente quem o criou. E ele volta como? Como produtos contaminados, como sanções ou como prejuízo gigantesco para a reputação. E é aqui que o negócio fica sério para a governança. Porque o bumerangue não atinge só a saúde das pessoas, não. Ele bate direto no bolso, no valor da empresa. Terras perdem valor, produtos sofrem boicote e a própria legitimidade da organização entra em xeque. O Beck até tinha um nome para isso: expropriação ecológica. Beleza, agora vamos trazer toda essa teoria para o nosso mundo, para a prática. Vamos pensar em cada empresa como se fosse uma pequena amostra, um micro-universo da sociedade do risco. E isso muda tudo. Muda até a pergunta que a gente deveria estar fazendo. A pergunta antiga, a tradicional, era: quais riscos de fora podem ameaçar a nossa empresa? Mas a nova pergunta, a pergunta que o Beck nos provoca a fazer, é bem diferente. É: quais riscos a nossa própria estratégia está criando e colocando no mundo? E, gente, isso não é abstrato, não é teoria. É só olhar os exemplos de hoje em dia. Mudança climática, a nossa dependência maluca de cadeias de suprimentos globais, cibercrime, os riscos de implementar IA de forma intensiva. Nenhum desses é um acidente, um raio que caiu do céu. Todos eles são subprodutos, consequências diretas das nossas decisões estratégicas. Aí a gente é obrigado a repensar as nossas ferramentas de gestão, né? Um framework como a ISO 31000, por exemplo, quando a gente olha por essa ótica, ele deixa de ser só um checklist técnico. Ele vira, na verdade, uma arena de negociação. É ali que se decide politicamente quais riscos fabricados são considerados aceitáveis. Vira uma discussão estratégica e, mais importante ainda, uma discussão ética. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem essa virada de chave. A fonte do risco deixa de ser algo externo, um acidente, e passa a ser um subproduto da nossa própria estratégia. O objetivo principal não é mais só proteger a organização, mas sim
entender os efeitos colaterais que nós mesmos estamos criando. E a ferramenta-chave, claro, deixa de ser um simples inventário técnico e se transforma numa discussão estratégica de verdade. Bom, com tudo isso na mesa, a gente chega a uma conclusão que é, no mínimo, desafiadora, especialmente sobre uma das ferramentas mais comuns que usamos em governança. E o ponto final é este. Aquele mapa de riscos que todo mundo faz, ele não é só uma matriz, um inventário. Ele é, na verdade, um espelho. Um espelho que reflete a visão de mundo da organização. O que ela realmente pensa sobre progresso, sobre limites e principalmente sobre a sua responsabilidade pelos efeitos colaterais que ela mesma produz. Isso tudo nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta para levar para a próxima reunião de riscos. Nós estamos só colorindo uma matriz para cumprir tabela, para seguir um ritual, ou estamos de fato discutindo e revisando o tipo de risco que nós, como organização, aceitamos fabricar e colocar no mundo? Porque no fim das contas, a resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro.